Pronto. Eu tinha parado a transcrição. Isso aí. Bom, boa tarde oficialmente, né, a todos que irão assistir aí essa gravação. Boa tarde, Lucas, que está aqui com a gente, né? Jane, muito obrigada aí por essa parceria aí. Que bacana a gente estar junta, né, para estar explicando para eles aí essa P2. Quer falar Eu que alguma agradeço. coisa? Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Obrigada, professora Lila. Legal essa oportunidade, né, de corrigir a prova para eles. Muito bom. Isso, esse semestre é a primeira vez que a gente está fazendo isso, né? Pedido aí da coordenação, tudo, e a gente teve um feedback bem interessante, né, com os alunos que assim, nossa, fica. Porque normalmente, assim, o gabarito, tudo fica no polo, né? Mas daí os orientadores de polo, eles não são tão, assim, eles não são especialistas, assim, aí é bom ter uma live ali, dar uma repassada geral, aí fica gravado, o aluno vê, tudo mais, aí tá tudo certo. Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui, janela, vamos lá. Essa aqui é a P2 completa. Agora eu não consigo mais ver o chat, tá, Jane? A gente pode fazer assim, qualquer coisa. Por enquanto é só o Lucas que tá aqui com a gente, né? Qualquer momento você pode me interromper, tá, Jane? Pode abrir Tá teu ok. microfone. Tá bom. Maravilha. Aí a gente faz aqui para mim. A gente tinha combinado falar, eu falar as ímpares, você as pares, né? Da coisa. Só que daí começa na 16 é par. A gente combinou você falar as ímpares e eu as Não, você as pares e eu as ímpares, não é? Então, tá tudo certo, é porque assim, eu fiquei na minha cabeça. Olha só, Lucas, as professoras combinando, né, as coisas. É que eu fiquei na minha cabeça. Tá tudo certo, tá tudo certo. É a um a Ah, 3 entendi. é Entendi o que porque você quis dizer. não Aham. é. É Mas quando começa com a prepara a ímpar. prova. Mas é que a ímpar seria um e é a 17, não é? Não, é a 16 Ah, aqui entendi. Começa com a na ordem 16. da Tá prova. bom. Isso, mas tá tudo certo. Eu começo, daí a gente vai se revezando, tudo Tá igual um ótimo. belo jogral, né? Isso. Então. E aí, como é que vai ser o esquema? Né, da revisão, a gente fez a P1, né? A gente vai passando questão por questão, a gente lê junto, explica qual que é a intenção da questão e tudo mais, o que que é pedido, porque às vezes na simples leitura atenta, assim, do enunciado já dá para responder a questão, outras vezes vai pedir, né? Vai exigir um conhecimento específico de um determinado conceito, tudo, e aí a gente vai comentar aqui, né, a partir do gabarito, a justificativa e tudo mais. Normalmente a gente lê mais as justificativas, tá? Para quem vai assistir aí, os alunos que forem assistir. A gente lê a justificativa, e vai explicando com as palavras, e aí vocês veem, estamos aqui em duas professoras, são duas professoras diferentes, cada uma tem um estilo diferente, né? Assim como vocês veem vindo aí, né? A gente fez a live de revisão da P1, revisão da P2, foram professoras completamente diferentes que passaram por aqui, então cada uma tem o seu estilo, né? Como a gente em sala de aula também, né, Jane? A gente vai fazendo ali, né, do Sim, nosso jeitinho, né? E aí, Jane, fique à vontade, tá bom? Para você me interromper, caso você tenha alguma coisa para complementar na questão, algum comentário para fazer, tudo, fique à vontade. Como eu falei, agora eu só tô vendo, o que eu tô vendo aqui na minha tela é só a questão da prova. Vocês estão vendo aí? Tá, dá para ver direitinho a prova? dá para ver. Tá ótimo. Acho que se colocar assim fica melhor, não? Do outro jeito. O Lucas levantou a mão, não sei se ele consegue falar ou se foi só um teste. Eu acho que o microfone dele, depois Ele deu um qualquer. joinha. Ele deu um Ah, joinha. tá ótimo. É que eu vi uma mãozinha levantada assim para mim. Ah, então tá ótimo. Maravilha, então. Vamos começar então, né? Essa aqui foi a primeira questão, ela está com o número 16, porque é a prova completa que está aqui, então o nosso foco vai ser gestão ambiental, né? E a primeira questão de gestão ambiental é a questão número 16, né? Que eu vou estar lendo ali junto com vocês aí, né? Uma empresa de manufatura, operando sob rigorosas regulamentações ambientais, decide implementar um sistema de gestão ambiental, SGA, a gente comentou bastante isso, né?
na revisão, né, que teve mais de uma UA que falava a respeito do SGA. E contratar uma auditoria ambiental. Então, olha só, uma mistura aqui de UAS, né? Tanto a parte de sistema de gestão ambiental, como a auditoria ambiental era uma outra. Eu lembro até que eu fiquei com essa UA explicando a questão da auditoria e tudo mais. De terceira. Eu caí, gente. Acho que Voltei? sim, Voltei mas agora, voltou. né? Ai, tá ótimo. Eu não sei da onde que eu parei, mas assim, eu estava explicando que a auditoria ambiental de terceira parte é uma terceirizada, né? É uma auditoria externa que vem avaliar ali, né? E durante a auditoria são identificadas inconsistências significativas na coleta de dados de efluentes líquidos, impactando a decisão dos relatórios de monitoramento. Então, isso aí é bastante sério, principalmente quando a empresa quer renovar, né, assim, renovar não, desculpa, pretende uma certificação, né, qualquer que ela seja, principalmente essa ambiental. Considerando a aplicação prática de auditoria ambiental, assinale a alternativa que demonstra a implicação mais crítica dessa falha para a certificação e a gestão de riscos ambientais para a empresa. Então, a gente tem aqui, claro, né, uma uma situação que, na verdade, lá é inconsistência, foi na coleta de dados de efluentes líquidos, né? Então, isso impactou na precisão dos relatórios lá de gestão ambiental, né? Do sistema de gestão ambiental, alimentar esse sistema, e aí impacta, né, para conformidade ali, para conseguir a certificação da ISO 14001. Tá certo. E aí nós temos 5 alternativas, e aqui está considerando a alternativa A como correta. E como eu comentei com vocês, são duas UAs aí que a gente está vendo. Até poderia entrar mais uma, se eu não me engano, a 10 ou a 12, porque o sistema de gestão ambiental tem duas UAs. Tá certo? Então, assim, os assuntos estão por aí, não que vocês. Esse aí é um comentário geral para todas as questões, por isso que às vezes na questão primeira aí a gente demora um pouco mais para explicar o seguinte. Não que você vá abrir, né, Jane? Eles vão abrir a UA e vão achar lá a resposta tá aqui, mesmo porque é uma situação, um problema que a gente apresenta, né? Não vai estar lá o conceito bonito, tá aqui na página tal, tá aqui a resposta, né, da UA. Mas o assunto, né, foram essas UAs aí, os assuntos principais, tá certo? Então, tá dizendo aqui que a resposta correta é a A. Vamos ver aqui, então, assim, a justificativa, né? A alternativa, na verdade, A está dizendo assim: a não conformidade com os procedimentos de monitoramento de efluentes representa uma barreira crítica para a obtenção da ISO 14001. Sim. Vocês verem, gente, até a Jane, Lucas, não sei se chegou mais alguém aí, né, os estudantes que forem assistir, só com a leitura, a gente já viu aqui, quer ver, ó, durante a auditoria são identificadas inconsistências significativas na coleta de dados efluentes. E aqui está dizendo, ó, a não conformidade com os procedimentos de monitoramento de efluentes representa uma barreira crítica, né, lá, impactando Então, assim, já praticamente está repetindo o que está dizendo no próprio enunciado, só que com palavras diferentes. Então, aqui no caso dessa questão, é uma atenção que precisa na leitura, nem assim, interpretação é pouca também, porque na verdade estão trocando as palavras ali para dizer a mesma coisa, né? E continuando aqui, ó, a certificação da ISO 14001 invalida a avaliação de risco ambiental, exigindo que ações corretivas imediatas e validação para demonstração de conformidade. Então, estava assim, essa A acaba sendo correta porque não é repete, não era aquela palavra que eu usei, ela reprisa, não, pior. Mas assim, ela vem novamente trazendo a situação apresentada pelo próprio enunciado, certo? Então, por isso que ela está correta. Eu vou passar rapidamente pelas outras, olha lá. A falha na coleta dos dados
de efluentes, como a alternativa B, né, que a gente está falando aqui, embora relevante, pode ser mitigada por meio de compensações ambientais e não impede diretamente a certificação. Aí já é um pouco mais complicado lá, apenas atrasa o processo. Aí exige um pouco mais de conhecimento, né? Essa aí já é mais perigosa, exige um pouco mais de conhecimento, não está diretamente, não é uma questão, não é uma alternativa tão óbvia assim, né? Como a A está escancaradamente correta porque ela troca as palavras ali e faz ali um repeteco, né, do enunciado. Agora, a B, quando você vai para lá, você começa a ficar um pouco confuso, assim, caramba, não sei, se eu não estudei, você, assim, olha, não sei, será que essa falha na coleta realmente dá para esperar um pouquinho? Será que para conseguir uma certificação, quando uma auditoria externa vem, será que eles esperam a gente consertar o que precisa? Não, aí é lá na UA que vocês vão ver que assim precisa estar tudo certinho para você conseguir a certificação. No caso aqui, principalmente de gestão ambiental, né? Na questão ambiental aí. Não tem tempo. Você marcou, fora que você paga uma fortuna. Imagina para essa empresa, a gente pagou uma fortuna para a auditoria externa vir avaliar e não tem tempo, não tem essa assim, eu vou ali até, né, vou ali comer uma coxinha, tomar uma coca e depois eu volto, né, para ver se está tudo certo. Não, porque problema de efluente não é resolvido assim, tá certo? Então, essa B, ela exige para julgamento dela um pouco mais de conhecimento, tá? A letra C aqui, o problema de coleta de efluentes é uma questão de não conformidade menor. Imagina, ele tá poluindo. Ó, é assim, parece óbvio, né, Jane, pra gente aqui, a gente que é professor e tudo mais, mas assim, é uma coisa seríssima, mas para quem é aluno, quem está estudando agora pela primeira vez gestão ambiental, precisa estar ali ciente, estudar, senão não é. Coleta de efluentes não é uma questão menor em meio ambiente, né? Se você tem, assim, né, uma proximidade maior, você vai ver que não é. Parece que você, nossa, é óbvio isso aqui, mas não é tão óbvio para quem está conhecendo a disciplina agora. Que pode ser resolvida com um plano de ação a longo prazo, sem impactar a decisão da certificação. Se tem qualquer probleminha, para você conseguir uma certificação, tem que estar perfeita. A empresa tem que estar perfeita. Senão você não consegue, né? Não, há impacto sim na decisão. Desde que haja comprometimento da diretoria. Isso aí é só um complemento aqui. Então, a C descarta, mas mesmo assim precisava de um estudo, né? Assim, um estudo prévio ali, estudo que eu digo assim, uma leitura, estudar ali o conteúdo dos livros textos, né? Indicados aí. A D, auditoria de terceira parte não foca em detalhes operacionais, foca demais, gente, muito. Como coleta de efluentes, priorizando a existência de políticas e objetivos ambientais, portanto, a certificação seria concedida com observação para melhoria futura. Não, não, se está poluindo ali, ela não vai dar porque a certificação é um exemplo de que a empresa ela cuida de tudo muito bem, né? Seja de emissão de gases ou coleta de efluentes, enfim, né? Não importa, tem que estar perfeita ali para ela conseguir a certificação. Mesmo assim, a D também, né? Ela exige ali uma leitura, né? Eu estou fazendo a justificativa aqui, mas para vocês verem que assim não dá para fazer a olho nu, né? Vir sem preparo para a questão. E a letra E, né, a inconsistência aponta para uma deficiência no treinamento dos colaboradores, não tem nada a ver com, né, sendo um problema operacional menor que não compromete a estrutura do sistema de gestão ambiental, permitindo certificações com ressalvas. Não, não é o caso. É a questão de problema com efluentes, a coleta de efluentes é complicado, sabe? Assim, então, novamente, aqui a gente tem toda, né? Assim, até a letra E a gente vê que é incorreta lá, porque a deficiência no treinamento dos colaboradores, embora importante, é uma questão operacional que pode ser considerada menor. E não tem uma relação direta com a questão da coleta, entendeu? Muitas vezes são maquinários ali, são outras questões que influenciam também nisso.
né? E a coleta de dados é uma inconsistência séria, né? Para coletar dados, esse tipo de dados, se está com problema, aí é complicado e aí não tem como mesmo a auditoria conceder uma certificação tão importante, tão séria como essa. Tá certo? Acho que eu falei um monte, eu não sei se chegou mais alguém aí, se tem dúvidas. Jane, se você tem alguma coisa para complementar do que eu falei e que de repente pode não ter ficado claro, como é que Não, tá estamos bem aí? completo. Tá ótimo. Bom, esse foi o jeito que eu normalmente eu faço as vistas de próximos dos meus alunos do presencial também. Eu vou batendo, né, alternativa por alternativa. Tem algum comentário do Lucas aí, Jane? Você que tá vendo Não, o chat? não, ele falou que ele entendeu. Acabou Ah, de comentar que ele entendeu. ai, tá ótimo. Obrigada, viu, Lucas, pelo seu feedback. Bom, é isso, Jane. Eu vou passar aqui, daí você vai me falando. Não sei, certamente você tem o seu estilo aí agora, né, de explicar como é que é. Daí você vai me falando, eu vou subindo, eu vou aqui, vou Tá, mostrando, eu vou aumentando, dando algum zoom, alguma coisa, tá bom? É tá, contigo. tá bom. Então, a 17ª, né, questão 17, uma empresa de agronegócio brasileira planeja expandir sua participação no mercado europeu, que possui regulamentações rigorosas e alta demanda por produtos sustentáveis. Né? Então, para isso, a empresa precisa não apenas comprovar sua sustentabilidade, mas também inovar na forma de comunicar essas práticas ao consumidor final, que se mostra cada vez mais exigente em gestão ambiental. Considere que a empresa já possui certificações de manejo florestal e orgânico, ou seja, ela já está, né, preocupada com isso, com a imagem. A gente tratou bastante disso nos nossos fóruns, né? Então, a partir do contexto, assinale, né, a alternativa que apresenta a estratégia de rotulagem ambiental, que permitiria à empresa não só cumprir as exigências, mas também agregar valor, diferenciar-se da concorrência e construir uma narrativa de sustentabilidade mais completa, né? Então, aí vem, né, essa parte, já veio a questão aqui, né, investir na criação de um selo de sustentabilidade próprio da marca, com forte campanha de marketing, para construir uma identidade única e autêntica no agronegócio europeu. Será que basta, né? Será que basta? Como que quais são as regras, né? É, e aí você vai seguindo aqui, né? Porque tem outras exigências do mercado europeu e essa você precisa saber. Então, você acaba lendo as questões e vai analisando e vai pensando assim, qual que pode ser a melhor delas, se você, né? Então, limitar-se à rotulagem de ingredientes orgânicos e de manejo florestal, confiando que essas informações básicas já seriam suficientes para entender as expectativas de sustentabilidade do consumidor. Essa questão também você já fica em dúvida. Você confiar? Não, não é uma questão de confiança. Você tem que mostrar, tem que ter uma forma, não, por exemplo, né, autodeclaração, né, do tipo, autodeclaração ambiental do tipo 2, né? A do tipo 1, ela tem o reconhecimento europeu, né? E daí vem a questão C, que já seria, parece que está mais enquadrada. Então, adotar um selo do tipo 1, que é um selo que tem o reconhecimento europeu, e também implementar uma declaração ambiental de produto, né? Do tipo 3, que é o selo do tipo 3, para oferecer credibilidade e dados. Essa daqui, você precisa de uma avaliação externa, né? Então, ela é muito mais completa, ela está mais próxima. Então, a questão correta é a C, né? Por conta, por ser a mais completa, né? Tem os dois tipos. A D já foca exclusivamente no selo tipo 2, que é a autodeclaração ambiental. Não parece correta, porque, né, você vai se autodeclarar, estou atendendo todas as exigências, você faz uma autodeclaração, não basta, né? Enfatizando as práticas de manejo florestal e orgânico já existentes, para manter a flexibilidade e controle da narrativa ambiental. Então, você só fala que você tem os seus selos, a ISO 14000, né? Então talvez não baste. E aí
A E, buscar múltiplas certificações do tipo 1 de nicho, específicas para cada atributo de sustentabilidade, para cobrir todas as demandas do mercado europeu, sem a necessidade de dados adicionais complexos. Isso também não parece, porque como que você vai provar, né, que você tem confiabilidade, né, no mercado? Então, por que que a alternativa C está correta? Porque ela vai combinar credibilidade certificada por terceiros. Então, a importância são terceiros estarem te dando, né, essa certificação europeia. Não basta só o certificado brasileiro, que na questão ele apresentou. Então, a credibilidade por terceiros e informações quantitativas detalhadas, atendendo às exigências de transparência, credibilidade e diferenciação do mercado europeu, né? Então, as regras do mercado europeu são diferentes daqui. Então, quando você vai fazer uma certificação, se você quer entrar no mercado europeu, você precisa atender às regras do mercado de lá e comprovar, né, detalhadamente, quantitativamente, né, em detalhe, e não é você que vai comprovar, né? Você vai ter que ser, vai ter que contratar uma certificação, né, internacional. Então, aqui está certificada por terceiros, informações quantitativas detalhadas, atendendo às exigências de transparência, credibilidade e diferenciação do mercado europeu, o que a torna a melhor estratégia de rotulagem para a empresa, né? E aí as demais estão incorretas. Por que que a está incorreta, né? Que é investir na criação de um selo de sustentabilidade próprio da marca, né? Porque você criar um selo próprio não é o suficiente para acompanhar a expectativa do mercado europeu de transparência e credibilidade, pois os consumidores valorizam certificações de terceiros imparciais. A empresa pode querer também contratar e combinar, né? Pagar algo fora. Então, tem que ser uma certificação. Tem gente falando boa tarde aí, boa tarde, gente. Então, pois os certificadores, a certificação de terceiros são imparciais reconhecidas internacionalmente. Um selo próprio sem reconhecimento oficial não pode gerar o mesmo nível de confiança. Já na questão B, né, por que que ela está incorreta? Questão B, limitar-se à rotulagem de ingredientes orgânicos e de manejo florestal. Ela está incorreta porque confiar apenas nas certificações de ingredientes orgânicos e manejo florestal constitui uma abordagem limitada que não atende às expectativas de consumidores europeus, né, que buscam informações mais completas, quantitativas e verificadas por terceiros sobre o impacto ambiental do produto, né? Então, essa estratégia pode limitar o valor agregado, né? A D, por que que é a D? A D focar exclusivamente no selo tipo 2, que é a autodeclaração ambiental, né? Porque, então, por ser, né, porque o selo tipo 2, apesar de trazer maior controle de narrativa, né, ou da narrativa, é uma autodeclaração ambiental e, portanto, possui menor credibilidade perante consumidores e reguladores, né? Isso pode enfraquecer a percepção de confiança nas informações ambientais apresentadas, né? Já a alternativa E. Por que que a alternativa E está incorreta? Né? Buscar múltiplas certificações de nicho para cada aspecto de sustentabilidade pode gerar uma sobrecarga de certificações e custos, além de potencialmente gerar informações fragmentadas. Então, sem o suporte de informações quantitativas detalhadas, como a DAP, né, a narrativa pode, que a DAP, né, está na própria. Cadê a DAP? Tá aqui, ó, Declaração Ambiental de Produto, né? A DAP, a narrativa pode ficar incompleta ou menos transparente, dificultando a diferenciação frente às exigências dos consumidores europeus, tá? Então, a mais correta, ou a melhor aqui, dentre todas as alternativas, é a C, né? Que ela vai combinar credibilidade certificada por terceiros e informações quantitativas. O quantitativo é o mais importante, né? Porque você encher de selo aí, de certificado, tudo fragmentado, né? Não é suficiente para o mercado europeu, que exige quantificação, né? E detalhada, atendendo às exigências de transparência, credibilidade e diferenciação do mercado europeu. Acho que
Tá tudo bem assim? Não sei como se ficou alguma dúvida. Tá bem claro, eu não sei quantos alunos ali, porque eu não consigo ver o chat, mas é aquele negócio, né, Jane? Que a gente precisa, assim, cada mercado que a gente for lidar, mesmo o mercado interno, de repente o segmento que a gente está lidando exige um tipo de selo, de certificação, né? E aí a gente precisa se adaptar. De repente, se a gente está falando de mercado europeu, de repente um mercado asiático exige em outras coisas, o africano outras, o norte-americano, outras coisas. Então, assim, que a gente sempre precisa estar se adaptando. Então, por isso que até, né, no momento, assim, de fazer uma questão, é ver, contextualizar mesmo ali, né, o que que está dizendo a questão. Porque, de repente, algum lugar ali, o selo tipo 2 que é uma autodeclaração, em algum mercado, possa ser, isso aqui já é aceito. Mas não é o caso ali do contexto da questão, que era o mercado europeu, né? É, até na Europa mesmo, né? Por exemplo, a Dinamarca nem aceita, ela vai tirar a palavra orgânica do orgânico, porque todos os produtos deles são, né? Então, Você você vê. vai chegar com uma certificação sua e vai falar, sou Não faz. orgânico. Ele vai falar, não, você não está entendendo o que é orgânico, né? Todos os Porque seus não orgânico vizinhos. nem entra aqui, né? Nem entra aqui. Exatamente, não, não é isso, não basta, né? Então é muito além, né, de todas as exigências ambientais, né, as correlações, os vizinhos, né? Como que está a polinização cruzada, né, dentro dos produtos. São muitas questões, né? São Sim, muitas questões. com certeza. Nossa, bem interessante. E aí, vou dar continuidade aqui, Jane, novamente, se quiser interromper, se quiser complementar com alguma coisa, né? Fique à vontade. A gente chega aqui na terceira questão das cinco, né, que temos aí da prova da P2 de gestão ambiental. Na prova de vocês é a questão 18, né, que vocês fazem a prova com todas as matérias juntas. E aí, na questão 18 novamente, a unidade 9 é que baseou aí essa questão. Então, vamos lá, né? Lá vamos com a auditoria ambiental novamente. Durante uma auditoria ambiental interna dessa vez, é diferente da primeira questão que a gente viu, em uma grande planta petroquímica, a equipe de auditores identificou que os procedimentos de emergência para vazamentos de produtos químicos perigosos, embora documentados, não estavam sendo integralmente comunicados ou treinados para todos os turnos de operação. Então, assim, foi identificado, né, que estava acontecendo essa questão do vazamento de produtos químicos e nem todo mundo tinha sido comunicado. Ok. Adicionalmente, verificou-se que os simulados de emergência realizados não envolviam o cenário de vazamento de maior risco, conforme a análise de perigos e operabilidade mais recente. Então, gente, isso aqui, né, foi visto na unidade assim, é muito complicado, né? E assim, entre aspas, ainda bem que tem esse setor da auditoria ambiental. Eu me lembro que na na revisão que a gente fez, eu falei bastante a respeito disso, né, da importância que se tem, né, eu falei até que a auditoria ambiental, o setor de auditoria interna, né, ambiental, aqui no caso, são os olhos, né, os ouvidos aí de toda a gestão. Então, antes que se passe ali uma externa, então a auditoria interna, ela serve muito para isso, né, para até inclusive identificar falhas que muito além de certificação é a questão mesmo de vidas, né, que está tendo ali, né? Com base nesses achados, assinale a alternativa que apresenta a recomendação mais eficaz que a equipe de auditoria deve propor para mitigar o risco e fortalecer a resiliência ambiental da planta. Tá? Então, assim, você tem aí uma situação hipotética, ela é hipotética, no entanto, infelizmente, sim, ela é bastante comum, é muito comum você encontrar isso, como é que fala? Encontrar esse tipo de situação, né, da auditoria, ver algumas coisas, ainda mais em plantas muito grandes de empresas, você sempre tem que estar verificando aí o necessário. Então, assim.
A recomendação mais eficaz que a equipe de auditoria deve propor para mitigar o risco e fortalecer a resiliência ambiental da planta. Então, nós temos aqui como identificando, né, a alternativa A como a correta, e ela diz o seguinte: implementar um programa de treinamento e simulados de emergência que cubra todos os cenários de riscos identificados pela ASOP, assegurando que todo o pessoal operacional receba capacitação prática e periódica sobre os procedimentos de resposta a vazamentos. Parece lógico, né? Assim, né? A mais razoável mesmo que se deve ser feito, né? A comunicação para todos, né? O treinamento para todos, é isso que é o necessário fazer. Mas vamos olhar as outras, porque vocês, assim, é muito fácil falar, assim, essa aqui tá tudo corretinho, mas vamos ver as outras, porque às vezes gera dúvida, né? Será que a A mesma coisa gera dúvida dentro das outras próprias alternativas? Então vamos lá. Aumentar, alternativa B. Aumentar a frequência das auditorias internas, especificamente sobre os procedimentos de emergência, sem alterar o conteúdo dos treinamentos existentes, focando na identificação contínua de desvios. Vamos lá. Vamos por parte. É por isso que, assim, quando a gente faz uma prova, pessoal, é muito importante ter muita calma, assim, muita atenção mesmo para leitura, leitura pura. Olha só, aumentar a frequência das auditorias internas, ok. Especificamente sobre procedimentos de emergência. Beleza. Ok, ok também, apesar de que a auditoria ela deve ter uma visão geral de tudo, né? Mas até por enquanto dá para coisa. Sem alterar o conteúdo dos treinamentos existentes. Poxa, acabou de falar aí que nem todo mundo foi treinado, né? E que tá com um sério risco e tudo mais, né? Olha lá, ó, produtos químicos perigosos, ó, vazamento. Olha lá, ó, não estavam sendo integralmente comunicados ou treinados. Gente, por favor, é produto químico perigoso. Como que vai manter, olha lá, ó, sem alterar o conteúdo dos treinamentos existentes? Então, assim, está tendo uma falha e você vai continuar com o treinamento, né? Você vai continuar com o mesmo conteúdo e o mesmo foco, né? Lá, focando na identificação contínua de desvios. Você vai focar, mas você não vai treinar. Então, assim. É complicado. Essa parte aqui, ó, sem alterar, não teria nenhuma justificativa, porque às vezes tem algumas alternativas que são ainda mais capciosas, que dá uma justificativa tão bacana por que que você não deve alterar o treinamento existente, que até fica, né, confuso pra gente. Mas isso aqui tá muito claro, né? Assim, pelo menos assim, é muito claro, assim em comparação com o problema que está sendo apresentado, né, é algo assim que não pode ser admitido, tá? Alternativa C, solicitar à gerência a aquisição de equipamentos de contenção de vazamentos mais modernos, assumindo que a tecnologia pode compensar as deficiências de treinamento e comunicação. Pausa para um silêncio, né, Júlia? É assim, imagina, é assim, como é que é? A tecnologia pode compensar as deficiências do treinamento e comunicação, mas é interessante, se chegam novas tecnologias, você não treina para as novas tecnologias ou para os equipamentos, porque ela por si só, né, vai ali e vai atender. Não, gente, pode ser maravilhosa a tecnologia, ela é super necessária, equipamentos novos, então, nossa, que ótimo isso, mas não dá para uma coisa não substitui a outra, né? Assim, não tem como, mesmo porque se você não comunicar nem que a nova tecnologia, um novo equipamento, um novo procedimento chegou, aí vai continuar, gente, e é risco de vida que a gente está falando aqui, tá certo? Uma coisa não substitui a outra, da mesma forma que um bom treinamento, uma boa comunicação, também não vai substituir a necessidade, de repente, de renovação ali de equipamentos, renovação ali de tecnologias, tá certo? Alternativa D, revisar apenas os documentos dos procedimentos de emergência para garantir que estejam atualizados, sem a necessidade de reestruturar os treinamentos, pois a documentação é a base da conformidade. É assim, gente, estava tudo certo até se não fosse pelo problema ser identificado, era justamente
o treinamento, né? A extensão desse treinamento que não chegou para todos. Então, a questão aqui não é só documento de procedimento, certo? Na verdade, esse nem era o problema do enunciado. O problema é justamente a comunicação e o treinamento. Então, não faz sentido essa alternativa D, porque não é disso que a questão estava falando, tá certo? De repente, eu explicando que pode parecer até mais simples do que no momento da leitura, mas é assim, pessoal, é o treino mesmo ali para quem de repente assinalou essa, alguma coisa do tipo, né? Assim, tudo é questão mesmo do treino para leitura, porque aqui ela está falando uma coisa que não tem, não foi abordado ali, não é esse o problema, é outra coisa que ele está falando. E a alternativa E, elaborar um novo manual de procedimentos de emergência mais detalhado e distribuí-lo a todos os colaboradores, considerando que a simples leitura resolverá a falta de comunicação e treinamento. Tá quase coisa. O problema aqui dessa alternativa é essa palavra aqui, ó, simples, essa expressão, né? Simples leitura resolverá. Se a gente fala de comunicação, você, como gestor, futuro gestor, gestor empresarial, você precisa checar se a pessoa entendeu aquilo, né? E a simples distribuição, né? A simples leitura não é uma simples, é um manual que trata a respeito de procedimentos de emergência quanto a vazamentos de produtos químicos perigosos. Isso aí não é o simples aqui, né? Nem que não tivesse isso aqui, considerando que a leitura resolverá. Não, nem só. São essas duas partes aqui, ó. Simples leitura. Não vai resolver comunicação, porque você precisa, é algo seríssimo. E o treinamento também. Não substitui aqui. Tá? A leitura vai ser necessária e não é uma simples leitura, dado ali lá, procedimentos de emergência para vazamento, dada a importância, a seriedade da situação, tá certo? Então, é isso. É isso aí que eu queria mostrar aqui, falar para vocês. Não sei se eu deixei de explicar alguma coisa, se tem alguma dúvida aí. Tá apareceu alguma coisa aí, Jane? Não, eu só achei interessante essa questão porque leva à reflexão da importância do treinamento, né? É legal a gente ler as questões e as opções para focar no que é importante, né? Não basta só entregar lá uma apostila, né? Contando que as pessoas vão ler. Não, tem que treinar. E aí a responsabilidade aumenta, né? Com certeza, com certeza. Muito, ainda mais se tratando ali de uma situação como essa. Produto químico perigoso, meu Deus, é vida. Né? Você está lidando com vida. Aí que só ler ali, pois a importância do treinamento realmente, assim, ela é importância zero, né? Não é nem número um, é zero. Né? Do número zero, é antes ainda, Zero né? é a importância máxima. Aham. Exato. É Zero, zero, verdade. zero. Do jeito que eu falei, da É, impressão que é o como se contrário. tivesse zero importância. Não, mas é um Não, nível, zero importância, não. Como é que é? Prioridade a zero. prioridade Pronto, não é máxima. importância, é É, prioridade. Obrigada. muito bom. Da impressão que é o contrário. Não, gente, é prioridade zero. É. Tá certo. Então, vamos passar então para a próxima. Ah, então, agora é minha vez, né, Leila? Isso, 19. Isso, A gente está desse, a fazendo um gente vai indo. bate-bola. Então, tá Isso, bom. isso. Uma mineradora que atua em uma área de sensibilidade ecológica está desenvolvendo um plano de recuperação de áreas degradadas, que é o PRAD, após o encerramento de suas operações, né? Que isso aí é previsto, né? Recuperação dessa área. Uma auditoria ambiental, também, então, auditoria, capítulo, unidade de aprendizagem Isso, 11, né? isso. Então, uma auditoria ambiental pré-desativação revelou que a modelagem hidrológica utilizada para prever o comportamento de drenagem, porque antes de fazer a atividade você tem que fazer, né? A, a metodologia, mostrar a metodologia de como avaliar, né? Mas só que eles verificaram que essa modelagem que foi anteriormente à extração, né? A mineração, não foi suficiente, né? Ó, revelou que a modelagem utilizada para ver o comportamento de drenagem ácida da mina subestimou significativamente o potencial da geração de acidez em pilhas de estéreo, devido à falta de dados geoquímicos atualizados no material exposto. Então, tá, pilhas de estéreo, mesmo que você não saiba o que é, né?
durante nas questões a gente começa a ver. Porque a pilha de estéreo é o rejeito, é aquilo que você não usou. Então, a atividade mineradora, você extrai o que você quer, né? Um mineral que seja ouro ou ferro, e aí o rejeito é o solo, tudo que o solo, outras rochas que você não utilizou. E aí eles esqueceram de prever, né, de considerar que haveria um aumento de acidez, e a acidez, né, indo para um recurso hídrico e para o solo, para o solo que está carregando não só árvores, mas toda a biota, né? Os animais ali, então tudo isso tem que ser considerado. Só que ele foi é, subestimado, né? Significativamente aí nessa geração. Então, devido à falta de dados geoquímicos atualizados no material exposto, colocaram lá um material, às vezes até transforma o outro material, né? O tempo que você vai extraindo, aquele rejeito fica ali, que nem aconteceu em Poços de Caldas, né? Extraíram lá a bauxita e aí depois ficou um solo lá que virou depois novamente, era um rejeito, mas depois com a lixiviação voltou a reutilizar, né? Voltou a poder utilizar para alumínio, né? Então, e aí nesse caso aqui ele está falando que não foi previsto a acidez do material que foi deixado lá, aquela pilha, né? Que é um monte de material que não foi utilizado. Então, assinale a alternativa que representa a ação estratégica mais apropriada que a auditoria, gente, que a auditoria deve recomendar para garantir a eficácia do PRAD, né, que é o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, e a minimização do impacto ambiental a longo prazo, né? Então, quais são as opções, as melhores opções aí, tá? Recomendar a instalação de estações de tratamento de efluentes apenas nos pontos de descarga identificados. Então, você está lá, não precisa se preocupar, ignora aí, ó. Ignora a necessidade de uma solução integrada a longo prazo para geração de acidez. Isso aí está falando exatamente o contrário, né? Está ignorando a acidez, então ela tá. Isso que aconteceu, né? No primeiro, inicialmente, eles ignoraram, e por isso que houve o problema. Então, não é essa a questão, né? Acho que fica claro, acho que é até fácil isso daqui, porque você só vai recomendar a instalação de estação de tratamento de efluentes, mas nos outros pontos de descarga, ó, ignorar uma solução integrada a longo prazo, né? Então, não parece a mais adequada. Alterar o cronograma do PRAD, né? Então, vamos mudar o cronograma para estender o período de monitoramento pós-fechamento, sem abordar a falha fundamentação na previsão e mitigação da drenagem ácida de fase de planejamento. Não parece também, porque o conserto, né, precisa levar em consideração, né, a mitigação, né, o plano inicial tem que levar em consideração. Então, você alterar sem, não parece também a correta. Sugerir a criação de um fundo financeiro de longo prazo para cobrir possíveis custos futuros de remediação, sem focar na prevenção e correção da fonte de problema. Também não faz sentido, né? Você vai criar aí, vamos fazer então uma vaquinha aí, né? Um fundo, vamos guardar dinheiro né, para um longo prazo cobrir os possíveis custos de remediação, né? Não, você tem que estar pensando na prevenção, né? E mitigar, né, o problema e corrigir. Aumentar o volume de revegetação e o uso de espécies nativas no PRAD, assumindo que a cobertura vegetal será suficiente para neutralizar os efeitos de drenagem ácida da mina. Não, você não sabe disso, você não pode assumir. E que tipo de espécie poderia estar ali, né? Não, né? Você vai aumentar sem saber. Não, você tem que fazer uma. Agora, aí, né, batendo tudo aqui, todas essas aí estão um pouco estranhas. Agora, a E, que é a correta, por que que ela seria correta? Né? Exigir a revisão imediata e aprimorada da modelagem hidrológica. Então, a partir do momento que foi verificado o problema, né? Que é a acidez, que não havia sido levado em conta, né? Exigir a revisão imediata
e aprimorada da modelagem hidrológica e geoquímica. Porque o que acontece? Nas anteriores, né, ele estava falando ali de efluentes. Esse rejeito aí pode, inclusive, infiltrar, não necessariamente. Então, infiltrar não vai estar percolando e indo para o efluente, né, para tratamento. Então, ele pode estar se infiltrando. Então, só o efluente não vai ser o suficiente. Então, revisão imediata e aprimorada da modelagem hidrológica, ou seja, o que que é essa chuva, né? Porque a chuva, quando vem, para onde que ela direciona? E geoquímica também. Será que tem alguma possibilidade de infiltração, falhas ali, né? Incorporando dados geoquímicos, né? Atualizados das pilhas, então coletar a amostra, levar para o laboratório, né? E verificar. Então, isso tem que ser levado em conta. Então, incorporar dados geoquímicos atualizados das pilhas de estéreo para recalibrar as previsões de drenagem ácida e daí ajustar o PRAD com medidas de mitigação específicas. Tá? Então, lendo aqui, né, ó, a E, então, é a correta, pois a apresentação mais estratégica e eficaz, que visa recalibrar e aprimorar a previsão do comportamento hidrológico e geoquímico, fundamentando um PRAD mais preciso, eficaz e adaptado às condições reais do local. Né? Está incorreta, pois limitar a instalação de estações de tratamento apenas nos pontos de carga, de descarga, ignora a necessidade de uma solução integrada e de longo prazo, o que é insuficiente diante de uma subestimação do potencial de acidificação. Então, uma abordagem integrada, uma solução integrada é que leva em conta todas as variáveis, não só, né, os efluentes, mas também as infiltrações, a parte geoquímica, geológica, né, da área. Então, tem que ser a prudência, né? A C, alternativa C, por que que ela está incorreta? Pois criar um fundo financeiro é uma medida de respaldo para custos futuros, mas não ajuda a reduzir o risco da geração de acidez ou melhorar a previsão inicial. Né? Inicialmente não tinha sido previsto, mas você, no momento que você identificou a necessidade, você tem que refazer ali, né, o plano, e não jogar lá para frente, né, no futuro. É no momento que está acontecendo, porque senão depois remediar é muito pior, né? No momento que se acha ah, algum risco, tem que ser remediado imediatamente, né, no caso. A alternativa D está incorreta? Pois aumentar a revegetação com espécies nativas pode ajudar na estabilização, mas não substitui a necessidade de uma avaliação precisa do potencial de acidificação, que é essencial para definir ações de mitigação específicas. Né? E nem sabe, e aí quais essas espécies, é muito mais, não é óbvio, né, se você saber também, identificar, definir rapidamente, assim, quais espécies e o tempo que ela vai demorar também para poder suprir essa necessidade, né, de correção. Não sei se ficou, tá bom? Basta ou faltou alguma coisa que você acha interessante? Não, eu fiquei pensando assim, essa questão ela não tá assim, ela se torna óbvia, né, as alternativas se a pessoa ela estuda, né, que nem saber do PRAD, né, o que que seria, o que que tem dentro, mas a pessoa só vai saber se realmente ela estudou a unidade 11, né, então ali dentro da unidade 11 vai ter ali o conceito tudo direitinho, tudo, mas não tá aqui perguntando assim o que é ele, mas com base no que você sabe sobre ele, né, que a pessoa sabe a respeito dele, que vai conseguir responder a questão. Então, a importância ali do estudo, da leitura, isso aí foi explicado também durante a revisão e tudo mais. Então, não era uma questão assim só, como eu mostrei algumas outras, né, que assim, só com a leitura ali, o conhecimento ali do contexto, era uma interpretação ali de texto e contexto e tudo mais, isso aqui precisava exigir mais um conhecimento específico ali do que se trata o PRAD, por exemplo, né? Só uma questão mesmo né, de falar a respeito da natureza aí, dessa questão aí 19, né? É isso. Certinho, não sei se tem alguma coisa aí, porque eu não enxergo o chat, né? Por causa da complementação aqui. Você quer falar mais alguma coisa, Jane?
Não, eu acho que tá. Se não tiver tiver alguma dúvida, Acho que tá tudo certo, né? Senão qualquer coisa aí eles se manifestam aí tá bom. no chat, né? Ou então depois, inclusive assim, caso haja alguma dúvida, a gente aconteceu comigo, sabe, Jane, na outra vez assim que a gente explicou, e aí a pessoa que viu a gravação mandou uma dúvida, ou no fórum de dúvidas, ou via chat, né? Para mim, professora, eu vi a gravação, depois ficou essa dúvida aqui, isso poderia explicar, por favor, né? Então, às vezes vem algo depois, né, que a pessoa assistiu, conseguiu assistir, porque é um horário que o pessoal está no trabalho, às vezes acontece. Né? É bom até, Jane, que daí eu mando um recadinho lá para os outros colegas professores Tá, aí, para a gente legal. ficar atento, que às vezes aparece. Foi um só, porque eu sou mediadora de outra disciplina. Aí apareceu, sabe? Eu vi a gravação, né? E fiquei com uma dúvida aqui e tudo, né? Então, vem por aí. E então, chegamos aí à última questão da prova, né, que foi a questão 20 da prova de gestão ambiental, né, a quinta questão de gestão ambiental aí, e diz o seguinte, o que que ela traz aí pra gente? Nós temos aqui, ó, a UA12, tá certo? E novamente, como eu comentei com vocês, gente, o assunto do sistema de gestão ambiental, ele ocupou ali duas unidades de aprendizagem. Então, foi bastante extenso ali e tudo, né? Eu lembro que a gente falou bastante também no vídeo de revisão, então é um como é que fala? É um termo muito, assim, é um assunto muito importante, inclusive para vocês, né, futuros gestores empresariais, é muito importante. Então, não é só questão de prova, é reler também questão dos conteúdos, enfim. Vamos lá. Uma grande indústria química, com histórico de conformidade regulatória mínima, decide implementar um sistema de gestão ambiental robusto, visando a certificação do ISO 14001. Então, aproveitando aqui, gente, da certificação, vem esse sistema aí para organizar, para deixar tudo, né, em conformidade, para então buscar uma certificação. Tá? E a melhoria contínua de seu desempenho ambiental. Beleza. A alta gerência busca uma abordagem que não apenas garanta a conformidade, mas que também integre a sustentabilidade no planejamento estratégico de longo prazo, considerando a cadeia de valor completa e os riscos de reputação. Diante desse cenário, qual estratégia inicial de implementação do SGA se mostra mais eficaz para atingir esses múltiplos objetivos, considerando a necessidade de engajamento multifuncional e de uma transformação cultural duradoura? Então, assim, o que está dizendo que é uma série de coisas, né? Assim, o que ele vai conseguir, né? Qual que é a estratégia inicial? Então, nesse caso, como eu comentei da questão anterior, é necessário um estudo prévio, né? Você está preparada para fazer a prova, porque precisa saber assim, então qual que é, né, a parte inicial, né, para implementar, né, um SGA. Tá certo? Então, nós temos aqui as alternativas. Vamos ver, então, ó, vou até repetir a pergunta. Diante desse cenário, qual que é a estratégia inicial de implementação do SGA? ah, Se mostra eficaz para atingir esses múltiplos objetivos, considerando a necessidade de engajamento multifuncional e de transformação cultural duradoura, ou seja, precisa tanto do engajamento de multifunções, não é apenas o pessoal do meio ambiente, mas da empresa inteira, ainda mais se tratando de uma empresa química, tá? E uma transformação cultural, porque se você tem quer a implantação disso para se buscar uma certificação, é uma série de coisas que você precisa adotar ali de mudança de comportamento, de cultura mesmo, né? De rituais ali, da forma, do jeito de se fazer as coisas e tudo mais, tá? Vamos lá então para as alternativas. A alternativa A, ela sugere o seguinte, né, que primeiro tem que desenvolver um programa de comunicação ambiental para o público externo, destacando iniciativas verdes, antes de formalizar procedimentos internos e treinar a equipe operacional. Lendo com bastante calma isso, gente. Se eu quero mudar a cultura, eu quero transformar a cultura dentro da organização, o que que eu tenho que explicar para o público externo se sequer, ó, destacando iniciativas verdes antes
de formalizar procedimentos internos e treinar equipes, tá quase que óbvio isso aí, né? Lê com bastante calma para coisa, gente, não faz sentido eu divulgar algo que não existe ainda, que internamente isso não existe, tá certo? Então, a alternativa aí, a tá quase que óbvia, é lógico, a gente está lendo ali, então assim, ela não precisa, né, de um conhecimento prévio de SGA. Se você juntar ali outros conhecimentos e assim, né, e verificar que primeiro é a parte interna mesmo, para depois você sair, né, para divulgação. Alternativa B, focar inicialmente na obtenção rápida da certificação ISO 14001 por meio da contratação de uma consultoria externa, deixando a integração com a estratégia de negócios para uma fase posterior. Gente, certificação é um negócio caro, tá certo? Isso aí tudo tá dito ali dentro da unidade, né, e tudo mais. Mas assim, como o próprio enunciado está dizendo, olha, com história de conformidade, ela decide implementar um SGA visando, olha só essa frase aqui, ó. Ela decide, a indústria química, ela decide implementar um sistema de gestão ambiental robusto, visando, né? Então ela já decidiu isso, ela já decidiu primeiro e ela está correta nisso. Primeiro você tem que ter um SGA muito bem estruturado, ou como diz aqui o termo, robusto, para depois, para começar a visando ali, só, primeiro a gente tem que ter isso. Depois a certificação, tá certo? E aí vem a alternativa, como é que fala? Alternativa B, e fala assim, focar, você vai continuar no foco da obtenção, né, por meio da contratação de uma consultoria externa. Isso aí, assim, a consultoria externa, pode até vir para ajudar isso aqui, mas assim, enquanto você não tiver um sistema de gestão ambiental, a consultoria externa ali, ela não vai ter o que fazer para você, para organizar a empresa a partir desse SGA, ok, para você conseguir essa certificação. Tá certo? Deixando a integração com a estratégia de negócio para uma fase. Não, não, primeiro, né, já está dizendo lá em cima, né? Já está dizendo no enunciado isso. Então, assim, ela bagunçou a alternativa B, ela acabou, né, bagunçando ali. A C, né, priorizar a compra de equipamentos mais eficientes energeticamente para substituição de matérias-primas por alternativas menos impactantes, sem a estruturação formal de um sistema de gerenciamento. Até assim, isso aqui já está, uma coisa que ela já viu a necessidade de se implantar, ela quer implantar, ela quer e precisa implantar um SGA para poder ter a ISO. E aqui está falando, a alternativa C diz que não precisa tanto disso assim, né? Sem a estruturação formal de um sistema de gerenciamento. Não, ela já sabe, a empresa já sabe, já está no enunciado, isso que ela precisa de um SGA robusto para depois conseguir uma certificação. E aí, de repente, ela sem uma estruturação formal de um sistema de gerência, está falando que não precisa, tá certo? A gente parte sempre do pressuposto, gente, em termos de responder questões de provas, de concurso, de que o enunciado, ele é algum texto correto, digamos assim, que a gente precisa seguir, tá certo? E se tiver algum problema, ele vai identificar o problema. Que problema é esse que está acontecendo aqui na empresa? Aí, coisa, mas não é essa a pergunta, tá? Até retomo aqui, ó. Qual estratégia inicial? Então, poxa, tá falando aqui que precisa implantar, e ali na alternativa D tá falando que não precisa implantar o SGA. Então, assim, qual a estratégia inicial de implementação do SGA, que é só, sem estruturação formal de um sistema de gerenciamento? Então, ele quer. E a alternativa C está falando que não precisa, ele quer implementar, né? Assim, considerando a necessidade de engajamento multifuncional, tudo mais. Então, qual é a estratégia inicial, né? Aí a alternativa D traz o seguinte: realizar uma análise de lacunas abrangente, gap analysis, né? Então, assim, quais são os gaps, né, que a gente fala, né? Quais são as lacunas, quais são as falhas
que existem ali em relação à ISO 14001. Então, assim, se o foco é a ISO 14001, eu preciso analisar a empresa como um todo, né, para conseguir que tá querendo essa certificação ambiental, quais são os gaps, ou seja, quais são as falhas que precisam, as lacunas que precisam ser corrigidas. Continuando aqui, e aos objetivos de sustentabilidade, seguida pela definição de uma política ambiental alinhada à estratégia de negócios e a criação de um programa de capacitação para todas as áreas. Isso aqui, gente, aqui está dizendo o gabarito, né, que é a correta e tudo mais, mas para verificar isso, precisaria de um estudo ali, uma leitura, um conhecimento prévio da UA12, certo? Ela aparece um pouco mais, agora, em termos de interpretação, ela também aparece mais adequada, porque ela não está entrando em contradição com o enunciado ou com aquilo que se pergunta. Ela está, né, correta ali no que se precisa. Mas vamos ver a alternativa E, porque de repente ela também está condizente, mas está falando coisa errada em termos de conceitos do que precisa ser feito, tá? Então vamos lá. Implementar medidas de controle de poluição, de fim de tubo, ou seja, fim de tubo, isso aí é um termo ali que você vai estudar na UA, certo? Em todas as unidades operacionais, para demonstrar um compromisso imediato com a melhoria ambiental, adiando a revisão de processos internos. Então, assim, não tá, assim, o sistema de gestão ambiental, ele é muito mais abrangente, ele é mais abrangente e menos específico. E como é que eu sei disso? Estudando a unidade de aprendizagem 12, que ali tem isso, ele é muito mais, ele é geral. E a partir dessa visão geral é que eu vou conseguir identificar quais são essas falhas necessárias para, né, fazer ali que o SGA consistente e por consequência, não, e buscar ali a relação ali com a ISO 14001, tá certo? Inclusive, para essa alternativa E, nós temos aqui, até para complementar aqui o que nós temos, né? Olha lá, que ela está incorreta, pois medidas de controle de fim de tubo representam ações corretivas e emergenciais. Vocês estão vendo? A pessoa que não estudou, falou assim, e agora? Agora eu estou numa sinuca de bico, porque eu não sei o que que é fim de tubo, né? Eu não sei para que que serve, e se for esse negócio, né? E se for uma pegadinha e tudo mais. Então, por isso, o estudo prévio, né? Representações corretivas e emergenciais, mas não abordam a causa raiz dos problemas ambientais, nem promove a cultura de prevenção e gestão integrada, essenciais para a transformação duradoura, que é isso que ela precisa para poder conseguir a certificação, tá certo? Então, gente, aqui mais uma vez, né, a importância ali do conhecimento do conceito, algo que é fundamental ali, ainda só a interpretação, até ali a alternativa C, né, a B e C ainda dava para fazer umas análises, né? Mas a alternativa D já precisava, para você descobrir que ela é correta, você precisava ter estudado, né? Não tem só nisso. As anteriores daria para você eliminar só com a interpretação da situação ali apresentada, mas depois a D e a E você precisava realmente de um estudo prévio ali, né, dos conceitos, tudo para poder ter embasamento para responder corretamente. Tá certo? Eu acho que é isso, né, Jane? Alguma coisa aí? Bom, eu achei que está completinho. Sim, né? Deixa eu parar aqui de compartilhar. Eu acho que é isso. Olha só, entraram mais duas pessoas, né? O Éder e a Ellen. Legal. Então, eu acho que é isso, né? Assim, a gente falou aqui das 5 questões da prova, né? Da P2. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa, né? Para a gente ir fechando aqui, Jane. E aí? Eu acho que ficou, que deu para entender. Você explica muito Aham. bem, né, Leila? Nós, né? Você. É. Então, assim, se tá claro, coisa, né? Assim, eu espero que tenha ajudado também, tá? Alunos, a estudantes, né? Assim,
Porque a gente acaba, né, Jane, assim, a gente falando um pouco assim do que é responder uma prova, já que é uma disciplina de segundo semestre, né? Então, assim, tem muita coisa, às vezes né, o Lucas está falando que ajudou aqui, né? Que bom que ajudou, porque daí, assim, não só do conteúdo, aí depois vocês podem dar uma revisada ali no conteúdo, nossa, é mesmo, falou disso e tudo mais, para poder responder melhor ali, né? É isso. Quer falar alguma coisa, Jane? Né, ou complementar alguma coisa? Tudo certo? Não, tá tudo certo. Eu acho legal que essa atividade, né, ajuda, porque quando a gente faz uma prova, é quando a gente testa se a gente estudou bem, né? É, E aí, quando a gente vê a correção, é um momento de reflexão, né? Então, é, é é, importante esse momento agora da com correção. certeza. Legal, Leila. Com certeza. Então tá ótimo. Bom, Jane, muito obrigada aí por essa parceria, né? Que essa aí, a revisão é uma responsabilidade do responsável por disciplina, né? Que é o meu papel aqui, mas nada como assim, eu sempre falo lá no nosso, viu, gente? A gente tem um grupo dos professores que atuam, né, na disciplina, a gente tem quase mais de 2.000 alunos que a gente tem só na disciplina, sabe? Assim, coisa, então, por isso que a gente tem vários colegas com as turmas e tudo mais. Então, a gente tem um grupo de professores só da disciplina de gestão ambiental. Então, é isso, né? Assim, aí eu sempre falo, gente, vamos fazer porque é legal, né? Eles conhecerem a gente, né? Eles terem esse conhecimento, né? Você, nossa, que a gente existe mesmo, a gente não é, Não nós é não IA. somos, não é, eu ia falar isso mesmo, a gente não é uma inteligência artificial, né? A gente existe de verdade, né? Então é isso, eu tô vendo aqui o Éder agradecendo, a Ellen tá digitando aqui alguma coisa. Então é isso, né? Enquanto a Ellen tá digitando, eu vou parar aqui a gravação, que a intenção é essa, agradeço, né, a presença de vocês. Aí, Jane, inclusive, quando ficar pronto, daí eu compartilho com vocês para poder compartilhar lá com os que não puderam estar presentes, né? Deixa eu parar aqui.